Secretário, o senhor trabalhou no governo durante um momento de contas públicas que estavam sendo colocadas em ordem e também durante a pandemia, a tentativa de manter uma certa disciplina fiscal. Hoje temos um déficit acumulado, todos os anos as contas estão no vermelho, dívida pública indo em direção de 80% do PIB, uma Selic a 15%, R$ 1 trilhão de juros e um hiperendividamento nas famílias, podemos dizer assim. E o ano que vem, muitas pesquisas, inclusive do próprio governo, indicam que teremos um shutdown, o risco de uma paralisia das contas públicas. Qual a sua avaliação? Para onde está indo a economia brasileira nos próximos anos? Eu sou um otimista, sabe, Cauti? Então eu acho que as contas públicas brasileiras vão voltar para os trilhos, porque eu acredito no eleitor brasileiro, que ele vai escolher um presidente que vai trazer disciplina fiscal. Mas, se a gente continuasse do jeito que a gente está hoje, seria a total catástrofe. Catástrofe que já está acontecendo, né? A gente tem o cacuete de olhar as contas públicas. E aí a gente vê um desequilíbrio enorme das nossas contas públicas. E a gente, ao ver a relação dívida-PIB explodindo, a gente fala, olha, o governo vai, cedo ou tarde, ficar insolvente. Isso seria a trajetória inexorável com o atual governo, com a dupla Lula-Haddad. Só que a gente esquece que do outro lado tem empresários e pessoas físicas que estão pagando o custo deste desequilíbrio. As taxas de juros do jeito que estão são absolutamente inviáveis, absolutamente inviáveis. 80% das pessoas estão inadimplentes, 73% das empresas estão inadimplentes. O Brasil está quebrando. Só que, diferentemente do governo, que pode recorrer ao imposto inflacionário, aumentar impostos e assim por diante, que é o que ele tem feito, o setor privado não pode, ele não tem saída. Então, antes mesmo do setor público quebrar, o setor privado já está quebrando. E isso é uma urgência, porque os investimentos estão paralisados, o crédito está paralisado, e isso significa dificuldades muito graves para empresas, para famílias, para quem produz e quem leva o Brasil nas costas. Geyson Vieira. Bom, o funcionalismo ano passado custou 408 bilhões de reais no Brasil. Tivemos aí um aumento de 4,3%, o governo sempre seguindo essa linha, óbvio, de buscar arrecadação. O ministro Haddad reclama que a Faria Lima está falando mal dos resultados, quando na verdade os resultados são baseados em aumento de arrecadação, né? E o rombo de 62 bilhões só numa trajetória ascendente. Nós tivemos dificuldades também para ter a agenda liberal durante o governo Bolsonaro, muito por conta da pandemia e das demandas que nós tivemos naquele momento, mas obviamente nós vimos os resultados logo depois, o governo entregue. Mesmo que se conte com os tais precatórios que se fala tão mal, ainda assim teria sido um resultado sensivelmente melhor do que tudo que já foi apresentado agora em termos fiscais. O que pode ainda acontecer esse ano que pode piorar essa situação? Bom, o que pode acontecer ainda esse ano é o que já está acontecendo, que são as empresas sem conseguir arcar com o pagamento das suas contas, por várias razões. Primeiro, porque os juros estão muito altos e as empresas, naturalmente, como em qualquer lugar do mundo, contam com dívida como forma de financiar o setor produtivo. Segundo, porque os impostos estão subindo e com uma voracidade tremenda do controle estatal. Terceiro, porque os custos de mão de obra estão também subindo. E quarto, porque esse governo não para de inventar novas coisas. E a cada nova coisa que o governo inventa em termos de regulação, o setor privado sofre, porque tem dificuldade de se ajustar. Como, por exemplo, na reforma tributária, que no início tinha tudo para dar certo, e eles criaram uma tamanha parafernália que o custo das empresas, inclusive durante a transição, vão ter que cuidar de 2 regimes fiscais altamente complexos. Então, a gente tem hoje uma empresa média no Brasil que gastava 1.000 horas com o regime tributário anterior. Agora, além dessas 1.000 horas, ele vai gastar, numa estimativa que eu vi, aproximadamente mais 600 horas. Quer dizer,
O setor produtivo está sofrendo, está pagando o pato desse abuso, desse governo abusivo que nós temos hoje, que atrapalha diuturnamente quem quer produzir. Então, isso é o que pode acontecer de pior. Já está acontecendo esse ano. A inadimplência alcançou níveis estratosféricos, né? E sem capital de giro, sem crédito, as empresas param. Principalmente as microempresas são as primeiras a sofrerem e as que mais têm criado emprego nos últimos 6 anos. E as que mais pagam juros. Né? E as que mais pagam juros. Só a gente não pode esquecer também que essas taxas de juros são consequências das atitudes do governo e não causa. Né? Exato. São a absoluta consequência da irresponsabilidade do governo, porque toda vez que o governo começa a gastar mais do que arrecada, ele pressiona a inflação por vários canais. Aí o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Ele tem que aumentar a taxa de juros. Além disso, o governo, quando ele tem um déficit muito alto, ele vai no setor de crédito e retira uma parte daquele dinheiro que iria para o setor privado. Então, ele tem 2 canais que ele afeta diretamente o setor produtivo e asfixia quem precisa de crédito para produzir.